Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui conosco no nosso Instagram. Meu nome é Rosângela Copp, eu sou psicóloga, coordenadora do Mais Vida Espaço Terapêutico, um espaço multidisciplinar e transdisciplinar aqui no Rio de Janeiro, no bairro da Freguesia, onde nós contamos com psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, pediatras, nutrólogos, imunologistas, neuropediatras, psiquiatras e realizamos atendimentos de crianças com autismo, com o diagnóstico já fechado ou com suspeita e também as demais patologias da infância, da adolescência e também atendemos adultos. Hoje nós temos a imensa honra de receber a Lia Batista, que estará conosco, falando de um assunto muito importante. Essa semana recebemos psicanalistas aqui conosco, falamos acerca do desenvolvimento infantil, do psiquismo, dos instrumentos de detecção precoce de risco para autismo em bebês. E hoje vamos conversar sobre o que os pais precisam saber sobre os sinais de risco precoce de autismo. Vamos receber a Lia Batista. Ela é psicóloga clínica, psicanalista, mestre em psicanálise e psicopatologia pela Universidade de Paris 13. Trabalha em um centro médico psicológico em Paris, equivalente ao CAPSI, nosso aqui, e é membro do Bureau da Rede de Saúde Perinatal de Paris. Vamos ver se a Lia já está aqui, para a gente começar. Convidar. Olá! Oi, Rosângela, tudo bom? Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Obrigada por atender o nosso convite. Obrigada pela gentileza de estar aqui Eu que conosco. agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós vamos estar abordando hoje esse assunto, Lia, sobre os sinais de risco precoce para autismo, né? O que os pais precisam saber. Isso. E eu vi os vídeos que você lança sempre lá na sua página, né? Lia Batista Psi, e também no seu YouTube, e fiquei impressionada com o seu trabalho, né? E eu gostaria que você falasse um pouco sobre esses vídeos, né? O que levou você a fazer, né? A estar nesse trabalho, porque esse é o tema do seu primeiro vídeo, né? Isso. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é pedir desculpas, porque eu vou falar muita coisa errada de erros de português, que vai misturar com francês, então vocês vão deixando isso para lá. E depois eu pensei, quando eu fiz esse primeiro vídeo agora na quarentena, quando eu acabei o vídeo, que eu coloquei ele, que eu publiquei o vídeo, eu fiquei dizendo para mim mesma assim, meu Deus, que pretensão é essa minha de fazer um vídeo dizendo o que é que os pais precisam saber sobre o autismo, né? Que pretensão essa de querer saber, eu querer saber, de falar disso para os pais, né? Mas eu achei importante porque nesses anos todos que eu venho trabalhando, Rosângela, recebendo bebês, desde que eu cheguei na França, foi sempre com bebês, né? Então, o trabalho que é feito aqui é um trabalho que não é tão diferente no Brasil. E isso graças a uma pessoa que é importantíssima, que todo mundo que trabalha com bebês conhece, né? Que é a Marie-Christine Lasnik e também a Graziella Crespin. Então, a Christine é a pessoa que criou e trabalhou teoricamente quase tudo que a gente sabe sobre bebês. Ela junto com a Graziella que começaram o PREO. E tudo isso é que fez com que as pessoas que gostam, que têm uma vontade de trabalhar com bebê, começassem a segui-la. Então, assim, você não tem como trabalhar com bebê sem passar teoricamente por aquilo que a Christine nos trouxe, nos ensinou, né? Então, a minha paixão por bebês foi me levando aos poucos
a trabalhar da questão de por que essas crianças chegavam tão tarde, né, no atendimento. Eu trabalho hoje num centro médico-psicológico, que é o equivalente ao nosso CAPSI, aí no Brasil, e a gente não pode esquecer que para cada 58 crianças, uma é autista. Então, eu acho que é uma coisa uma questão de saúde pública, né? Assim, pelo menos aqui na França é uma questão de saúde pública. E o que é que como é que a gente chama? As comunidades, as associações de mães de crianças e filhos autistas que foram batalhando e que foram tentando que o governo fizesse mais e mais coisas para ajudar as crianças autistas, né? Então, é uma coisa que se o que a gente tem de autismo e para ajudar as crianças autistas, eu acho que grande parte é feito pelos pais. E eu acho que essa é a razão pela qual eu fiz esses vídeos, porque durante todos esses anos, recebendo crianças a partir... porque com realmente suspeita de autismo, elas só chegavam com 2 anos e meio, 3 anos, quando já estava muito complicado. Marie Christine sempre fala que a partir de 1 ano e meio já é velhinha, né? Velhinha para quê? Porque não tem mais como ajudar? Não, tem. Mas a gente sabe que no sistema nervoso, na rede neural, ela tem essa elasticidade, a plasticidade, ela vai até 2 anos. Então, tudo que a gente tem que fazer para conseguir mudar a plasticidade tem que ser feito antes de 2 anos. Então, quanto mais cedo a gente chega, mais como é que eu diria? Os sinais, os sintomas do autismo vão ser menos evidentes. Esse trabalho com vídeo que a gente faz com o bebê, né, para ver como é que o bebê se desenvolve, começou em 1970, não é uma coisa de agora, sabe? Então, as pessoas têm que ver que há muito, muito tempo, os psiquiatras infantis que cuidavam de crianças com patologias mais pesadas, eles foram pedindo os vídeos que são feitos em casa de maneira natural, né? Quando começaram a ter aquela câmera, começou a se filmar as crianças. E as crianças que tinham o diagnóstico, quando eles foram procurar os vídeos, pediram às famílias para trazer os vídeos, foram vendo de maneira, né, como é que se diz, anteriormente, como é que aquela criança tinha se desenvolvido. E é por isso que hoje, graças a essas famílias, que a gente consegue ver os sinais, os primeiros sinais do autismo nos bebês. Então, quando me perguntam sobre quais são os sinais do autismo, existem muitas maneiras de ver os sinais, mas hoje em dia existe um consenso. As pessoas que trabalham com comportamental e as pessoas que trabalham com psicanálise, elas estão dizendo hoje a mesma coisa. A linguagem é diferente, mas os sinais são os mesmos. Então, para mim, qual é o sinal principal que engloba tudo isso, né? É o desconforto. É o desconforto do bebê, é o desconforto dos pais em relação e com aquele bebê. Então, para mim, esse é o sinal mais importante, que depois ele pode se dividir em vários eixos. Mas esse é o principal. Por que esse é o principal? Porque é dessa maneira que as mães me falaram todos esses anos, e depois que eu fiz esse vídeo, eu tive várias mães que me escreveram dizendo: por que eu não vi esse vídeo antes? Porque eu senti que tinha alguma coisa que não estava certa com o bebê, mas eu não sabia o que era. Ele não ficava bem no meu braço, não mamava direito, eu sentia o desconforto, eu ia no pediatra, falava com os profissionais de saúde e todos diziam: espera, vai passar, né? Não é nada. Daqui a uns meses, quando ele começar a falar, tudo passa. Acontece que em alguns casos não passa. E o que é mais comprometedor, Rosângela, é que esse tempo em que a pessoa que está cuidando desse bebê, ela não tem a resposta necessária. Quem é mãe sabe que a mãe não, o bebê chega, que seja adotado, ou que ela realmente tenha
carregado na barriga, você não vira mãe na hora que vê o bebê, né? A maternidade é uma construção. É aquele feedback que aquele bebê vai dar para você, das 40 fraldas que você troca, das 20 mamadeiras, né? Das sonequinhas bem pequenininhas que só dá tempo mesmo de você cochilar e ele já acordou de novo. Então, o pagamento desse trabalho enorme que é ser mãe e ser pai, cuidar do bebê, é o que o bebê dá de volta. Então, quando a mãe chega cansada, que vai trocar o seu bebê, ou vai dar o banho, e ela vai se nutrir daquele sorriso, daquela resposta para esse bebê, desse bebê para ela. E aí não tem. Então, essa mãe vai ficando sofrida. E aí, geralmente, o que é que aconteceu com alguns psicanalistas que disseram, há muitos anos atrás, que chamavam essas mães geladeiras, porque quando elas chegavam para consultar, dizendo que o filho estava com atraso na linguagem, que ele estava completamente fechado, ele não me ouve, ele está sempre todo pensando em outras coisas, ele não reage, não quer brincar com os coleguinhas, que o autismo já estava completamente instalado, o que é que acontecia? A gente viu uma mãe deprimida, uma criança autista, e aí acharam de fazer a ligação a criança autista por causa da mãe. E é o contrário. A mãe tentou de todas as maneiras entrar em contato com esse bebê e não conseguiu. E aí tem um momento que ela começa a cansar, porque ela é um ser humano normal, tanto a mãe quanto o pai, né? E aí ela vai cansando e isso eu vou explicar devagarzinho, né? E aí, como é que a gente faz para saber que um bebê não está bem? Olha, eu fui rever e fazer um apanhado de todas as escalas que existem para a gente medir o desenvolvimento do bebê e principalmente a dor. Então, o que a gente tem? A gente tem o MIBS, a gente tem o EPDS, a gente tem o DO, o PIP, são todos nomes de escalas, né? E o principal, que é a ADBB, qual é o foco dela? Como é que ela vai medir se esse bebê está bem ou não? Que é uma escala para sofrimento do recém-nascido. Então, vai ter a expressão facial, o contato ocular, né? O nível da atividade geral, se o bebê realmente se movimenta, gestos de autoestimulação, de se tocar, a qualidade da relação do bebê com a pessoa que toma conta dele, a capacidade de chamar a atenção. Isso é muito importante. O bebê, desde pequenininho, já pode chamar a atenção do outro, né? Então, isso são pontos que a gente vai poder observar para ver como é que está o desenvolvimento psíquico do bebê. Porque o desenvolvimento somático, basta você olhar a cadernetinha de saúde e você vai, sabe, conhecer todos aqueles pontos, não é isso? Mas, psicicamente, a gente não vê, né? Hoje, a gente pode saber, a gente pode procurar marcos para saber se psiquicamente ele está se desenvolvendo da mesma maneira que fisicamente ou somaticamente. Sabe por quê? Porque, às vezes, crianças que ficaram autistas, que desenvolveram autismo, elas começam bem. Elas têm os marcos de desenvolvimento. E, de repente, elas perdem tudo. Tudo. Né? Eu acho, Rosângela, que tinha alguma coisa no início. Mas é muito pouco, sabe? São coisas mínimas que a gente só consegue ver quando a gente tem o vídeo. Que a gente vai procurar, por exemplo, para a gente estudar um vídeo, uma supervisão, um vídeo de 40 minutos, a gente tem que trabalhar aquele vídeo pelo menos 8 horas, porque tem que ver segundo por segundo, na hora que o bebê vira, quando alguém fala, será que ele olha? Tudo isso tem que ser visto bem devagarzinho. E foi assim que essas pessoas, desde 1970, aqui na França, começaram a trabalhar os vídeos para conseguir achar o que era os sinais de sofrimento precoce, né? Então, de uma maneira geral, o comportamento do bebê, ele foi
pelos comportamentalistas. Você sabe que eu sou psicanalista lacaniana, né? Mas as medidas que é preciso, as coisas que são preciso procurar no bebê são as mesmas. O que é? No primeiro semestre, a atenção social e nível de atividade, hipertonia, né? Se o bebê é muito molinho ou se o bebê fica muito rígido. A outra coisa, se o olhar tem um olhar direcionado, as interações, as expressões faciais, o sorriso facial, gesto para comunicar, vocalizações, né? E uma das coisas mais importantes que é o bebê, quando ele começa a reagir ao chamado do nome dele. Quase todos os bebês grandes que eu atendo, eles já passaram por uma fonoaudióloga. Pelo menos já fez um exame para saber como estava a audição. Porque é o primeiro sinal que o pai e a mãe diz, opa, tem alguma coisa errada, ele não me ouve. Eu estou chamando, ele não me ouve. Né? Então, quando eles já chegam, eles dizem assim, olha, ele parece que não ouve, mas eu já fiz os exames, ele ouve super bem. Quando eu vejo como a criança se apresenta na consulta, eu já estou sentindo que aquela criança ali tem dificuldades. Primeiro, na capacidade de comunicar, que é o mais importante. Porque um atraso na fala não é tão importante quanto um atraso na comunicação. Na capacidade do bebê de chamar o outro. Isso dá trabalho para ir buscar ele e dizer, olha, é pro lado de cá que as coisas vão acontecer. Né? Então, num dos vídeos eu falo muito da questão do sono. O sono, ele é uma coisa que vai mostrar como está a qualidade da relação do bebê. É um sono que, quando o bebê está acordado, ele está bem acordado. E quando ele está dormindo bem, certo? Então, tem que ter essas duas etapas bem diferenciadas, certo? E o principal é a passagem de uma para outra. Então, o que a gente tem no consultório? Perfeito. Bebês que chegam e que os pais dizem, ele acorda no meio da noite gritando. Parece que estão matando meu filho. Ainda hoje um casal me ligou. A gente não sabe o que fazer, porque a gente caminha com ele a noite toda e ele grita. E a gente não sabe se é dor de barriga, se é dor de ouvido. É colo, ele não quer. Se a gente coloca no berço, ele continua gritando. A gente dá uma mamadeira, ele vomita. A gente não sabe mais o que fazer. Então, o sono é um ponto que a gente pode se basear de como é que está a questão do laço. Sabe por quê? Porque o sono também dá desconforto. Desconforto na relação da pessoa que está trabalhando, que está cuidando daquele bebê. Verdade. E isso não só em casa, né? Eu trabalhei em abrigos grandes e que isso era um ponto muito importante para a gente saber como é que estava um bebê. São bebês que foram colocados, né? Porque os pais não tinham como cuidar, às vezes porque não tinham condições sociais, porque tinha o uso de drogas, ou porque simplesmente não queriam os bebês, né? Que os bebês que são dados para adoção. E aí eu vou lembrar uma coisa que tem aqui na França, que chama-se o parto em X. O parto em X é único na França, na Europa. Só na França tem isso. A mulher tem o direito de, quando ela dá à luz, ela simplesmente marcar com um X o nome dela. Ou seja, ela não deixa nenhum sinal de quem é, nenhuma informação. Se ela quiser, ela pode deixar uma carta ou deixar coisas falando sobre ela, do bebê. Mas se ela não quiser, é o direito dela de não deixar nenhuma informação. Então, esses bebês vão para o abrigo. E durante 3 meses, esses bebês ficam esperando a mãe. A mãe tem 3 meses para voltar, e no fim, no 3º mês, ele é um bebê que vai para adoção direto. Então, são 3 meses que são muito complicados. Eu tenho um artigo que eu falei de uma menininha que foi isso que aconteceu. Ela estava nesse tipo de situação que eu estou falando.
E esses 3 primeiros meses, as auxiliares que trabalhavam com esse bebê, elas diziam assim, nossa, será que essa mãe vai voltar? Então é melhor a gente não se apegar, porque se ela voltar, a gente vai sofrer. E aí as outras diziam assim, tá, mas se ela também não voltar, a gente tem que realmente se apegar a ela para deixar ela super bem para a família que vai vir buscá-la. Mas imagina um bebê que todo dia as pessoas que estão tomando conta dele não Muito sabem complicado. se apega ou não. Então, é um bebê que é Uhum. extremamente frágil, né? Graziela tem um trabalho maravilhoso sobre os abrigos, como ajudar esses bebês que são fragilizados. Então, são bebês que a gente chama de bebês com hipersensibilidade. E é desses bebês aí e dos outros que a gente vai falar para o autismo que a gente vai conversar. As pessoas perguntam assim, mas será que eu não vi? Será que eu fiz alguma coisa errada? Como é que eu não pude ver que meu bebê Sim. era autista? Uhum. Tem 2 coisas, Rosângela. Olha, para uma mãe, quando ela vem para o diagnóstico, certo? Com uma criança autista, ela já chega com o diagnóstico. Ela vem simplesmente para eu dizer, olha, realmente é um diagnóstico. Ele tem autismo. Isso aqui na França, as psicólogas não fazem. Quem faz isso são os médicos, principalmente nos hospitais, que são os centros de recurso autismo aqui na França. Mas a gente tem que trabalhar porque eu sempre me coloco na pele dessa família que vai receber o diagnóstico, eu fico sem Sim. dormir, porque é uma dor muito grande. É uma dor. Muito. Eu vou fazer o quê? Eu não sei o que é autismo. Como é que eu vou cuidar do meu filho? Então tem que ser muito, a gente tem que ter muito cuidado, pensar e a própria, o anúncio do diagnóstico, ele tem que ser muito trabalhado, porque você diz assim, olha, essa criança é autista. Aí eu falei assim, tá, mas cadê essa criança? Para mim, o autismo dizer que essa criança é autista, ela continua para mim sendo José. E eu vou trabalhar com Sim. o José, eu não vou trabalhar com José autista. Para mim é o José e até a gente conseguir que ele se sinta capaz de vir interagir com a gente, ele é o José, certo? E aí esse José, quando a gente começa a fazer as perguntas na anamnese, sai pouca coisa nos primeiros encontros. Depois a gente vai conversando com a mãe, a gente vai tentando mostrar as dificuldades do bebê, da criança, e aí a mãe vai lembrando de coisas que aconteceram no início, às vezes na gravidez, e Sim. logo que o bebê nasceu. E são para essas mães que eu fiz esses vídeos. Essas mães que sentem conforto, elas têm que dizer, têm que bater na porta do profissional que conseguir recebê-las e precisam dizer, eu quero que me ouçam. Eu conheço pediatras no Brasil que são maravilhosos. Às vezes eu digo, olha, não precisa nem mandar para psicólogo, psicanalista, já fez o trabalho todo. Eles, não, mas é que ele gosta de ouvir, ele dá espaço para que a mãe possa contar o que ela está sentindo, né? Maravilhoso. Então, o que é um dos sinais que a gente pode falar que um bebê está com desconforto? Né? É a questão do olhar, né? Que a gente chama da especularidade. A especularidade é o momento em que você sente que seu bebê não está olhando para você. E aí você procura de um lado, muda, já fica até com dor nas costas de tanto mudar o bebê, procurando achar uma maneira de ganhar um olhazinho dele. Né? Sim. Às vezes eu já recebi mães em que elas colocavam o bebê e dizia assim, olha para a mamãe, eu tô aqui. E eu vi um teatro em torno daquele bebê, eu ficava angustiada, assim, meu Deus, como é que deve estar sendo para ela não receber esse olhar? Eu vou tentar colocar aqui uma foto de um bebê, porque as pessoas me perguntam, mas como é que é esse não olhar? Um bebê que vai ficar autista, ele pode olhar. A diferença é que ele não sustenta o olhar. Então, é aquele Perfeito. bebê que vai olhar um pouquinho,
passa, depois volta, depois ele dá uma olhadinha, segura 3 segundinhos e olha para o outro lado. Daí a mãe está tão precisando desse pouquinho que ela diz, ah, ele olhou para mim. Quando eu faço a pergunta, que eu passo o M-Chat, ela diz, não, ele olha. Então tá, então vamos lá, vamos ver se ele olha. E aí ele não olha. Ou ele faz, eu chamo isso de olhar de varredura, sabe? Que vai passando assim, dá uma varrida na mãe e ela se agarra naquilo ali, porque se ela não se agarrar, Rosângela, ela precisa continuar tomando conta do bebê, dando mamadeira, ou então dando seio, às vezes cuidando da outras crianças. Então ela precisa guardar uma certa força e para isso ela vai um pouco se blindar para conseguir continuar fazendo o trabalho de mãe. Sim. Porque não é fácil, né? Não. Mas o olhar, ele é hoje, para todas as teorias que trabalham com bebês e autismo, é o primeiro sinal que vai falar para o profissional ou para os pais que tem alguma coisa que não está indo bem. Esses sinais que eu vou falando, um sinal não quer dizer nada. Lia, o que é que vai me dizer que meu filho está ficando autista? Eu falei, olha, nem procure, porque isso quem faz é o profissional. O que você tem que procurar meu bebê está confortável comigo? Eu estou confortável com meu bebê? Porque esses desconfortos não querem dizer que tudo é autismo. Que é o que a gente chama do retraimento da relação, que é outra maneira de ver. Que a gente viu que isso nas crianças autistas, elas tinham isso. Mas isso não quer dizer que a criança vai ficar autista. Então, eu queria falar que ficasse assim, bem claro, é que esses sinais são sinais que a Graziella chama de sofrimento e eu chamo de desconforto. Porque às vezes é só a questão da relação da mãe com a criança, com o bebê, que precisa de um suporte, que precisa que algum profissional venha ajudar. Porque a gente não tem mais, depois que a gente tem neném, não existe mais a quarentena, né? Em que as mulheres ficavam em casa e as pessoas vinham ajudando para ela conseguir recuperar a força, né? E cuidar daquele bebê. Então, da especularidade, eu vou mostrar uma foto de um bebê que eu já publiquei esse trabalho. E era um bebê que estava realmente com sofrimento precoce e que a gente teve que trabalhar com ele dentro do abrigo. Vamos lá. Então, vai já começar. Esse bebê, quando a gente começou a observá-lo, ele não queria comer, né? E aí, como ele não queria comer, as meninas do abrigo diziam, Lia, você precisa vir olhar, porque tem alguma coisa errada com esse bebê. Não é esse. Esses são os bebês, são todos os bebês do mundo, né? Que o Freud chamava a sua majestade, o bebê. Então, esse aqui é um dos bebês. Esse é o tipo de recusa do olhar. Você está vendo que o bebê, ela tentando falar com ele, você vê, ele aqui já tinha 3, quase 4 meses. E o bebê volta a cabeça para o outro lado. Então, ele faz uma recusa total. Existem diferenças entre evitar e a recusa total. Então, quando a gente está com esse bebê no braço e que ele vai se contorcendo para virar o corpo para trás, você pode tentar de toda maneira segurar o bebê e não consegue. Certo? Porque ele simplesmente não é como se ele tivesse, a gente fala aqui, como se tivesse os braços da pessoa que está tomando conta dele, fosse um braço de cactus. Como se ele tivesse todo sendo encostado nos espinhos. Então, aqui nessa outra foto, você vê ele da mesma maneira, ela tentando falar com ele, foi por isso que elas me chamaram, disse, esse bebê não quer olhar pra gente. Será que a gente está fazendo alguma coisa? O que está acontecendo com esse bebê?
E aí a gente viu que era um bebê de uma mãe que tinha problema de alcoolismo, que já tinha perdido uma criança para o governo, que a criança já estava em família de acolhimento. São todos pontos que tem que se prestar atenção na história do bebê, de que maneira esse bebê chegou ao mundo, para a gente poder inferir alguma coisa. Sabe por quê, Rosângela? Porque bebê, olha, ele tem que olhar sim. O bebê, Perfeito. sabe, ele tem fome de olhar, ele tem fome de gente. Então, o bebê tem que olhar assim. Falou com ele? Opa, tô olhando. Conversou com ele? Opa, tô olhando. Pronto. E esse sinal do olhar é um dos sinais que mais nos ajuda a ver a dificuldade do bebê, né? E o outro sinal que é a questão motora. Porque aqui nessa foto que vocês viram, tem a questão do olhar, tem a questão da sensorialidade, que é outro ponto que a gente fala. Esse bebê que está sempre inconfortável, que chora, você coloca no braço e ele não quer ficar no braço, ele desce, você coloca ele no berço, ele chora de novo, nada está satisfeito. E ele não... Eu já tive mãe que dizia para mim, Lia, será que eu não sei segurar meu bebê? E eu acho que a mãe que mais me tocou até hoje é uma criança que eu ainda atendo no CAPS. Ela já chegou com 2 anos e meio. A gente foi brincar no chão e aí ela disse assim, a menina é Asperger do nível alto, né? Asperger não, Kanner nível alto. E ela pegou uma bola, chamou a menina e a menina veio, agarrou a bola e agarrou ela, né? Assim, mas a menina pequenininha. Aí eu olhei assim e disse assim, o que é isso? Que brincadeira é essa? Aí ela falou, é o abraço bola. Aí eu disse, abraço bola? Por que abraço bola? Aí ela, sabe o que é, Lia? Que ela não gosta muito de corpo, ela não gosta muito que a gente pegue nela. Mas eu tenho tanta vontade de abraçá-la que aí eu boto a bola e ela aceita vir nos meus braços com a bola no meio. Então eu fiquei imaginando na dor dessa mãe de não poder abraçar a sua filha. Abraçado. Aham. Nossa. Então, assim, são sinais e ela conseguiu arranjar uma maneira de poder chegar perto Acomodar, né? acomodá-la, né? Então, o outro ponto é a questão da oralidade, né? Da questão da linguagem, da questão da vocalização e a capacidade do bebê que ele tem de responder ao chamado do outro. O Hervé Bentatá fala muito que o bebê que ouve a voz da sereia, que é aquela voz que a Marie-Christine fala do mamanhês, oh, meu bebezinho, que coisa mais linda! Sim. Eles Uhum. ficam... Quem que tá falando desse jeito? E aí o olhar, até os bebês cegos, como a Sarah Fenberg fala, vão se virar procurando essa voz, que eles precisam beber essa voz. É leite da melhor qualidade. E quando esse bebê não está pronto para fazer isso, se ele não tem, como é que se diz, uma vontade, ele não se sente completamente procurando isso, a gente sabe que também é um sinal. E aí, o outro, o que é? São bebês que vão ter um retardo, né, um atraso no balbucio, bu, 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 tá, 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 tá. Não vem, não começa. Isso quer dizer que ele é autista? Não. Mas se é um Não. bebê que está com alguns pequenos marcos, são leves, né? Que a gente precise olhar de perto. E o que eu acho interessante é que, junto com o corpo, junto com a voz, tem também, junto com o sono, né? E o que a gente vai falar é que desses todos, tem o mais importante, e isso é tanto para os comportamentalistas como para os psicanalistas, certo? É a capacidade que o bebê tem de começar a brincadeira de novo. Começar. Ou seja, a mãe vem, dá aquele beijinho no pé, eu vou comer o pezinho, nham, 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 e para.
Se ela vai, ela incita o bebê, ele responde. Mas se ela para e ele não tem a capacidade de começar de novo, é nesse momento que a gente sabe que o bebê está em dificuldade. Essa é a prova que a Marie-Christine fala, que é o terceiro tempo da pulsão, essa capacidade de se fazer olhar, né? Você vê, se a gente vê aquelas propagandas de fraldas em que a mamãe vai trocando, né? O bebê levanta assim a barriga, né? Procurando, dando o corpo, É verdade. né? Para ser visto, dando o corpo para ser beijado. E isso tudo são sinais de que a gente precisa prestar atenção para esse bebê. Então, para prestar atenção, a gente tem que saber gritar. Porque o trabalho de mãe... Você já viu, no Brasil, tem curso no Senac para ser mãe? Curso de mãe? Não. Não tem. Tem de pai, né? Nem um curso profissionalizante. Porque não existe, porque cada pai, cada mãe é o fruto de de gerações passadas. E cada família é uma história diferente. Não tem isso que eu acho mais legal na psicanálise, sabe? É que não tem uma história para você usar para todo mundo. Cada sujeito é diferente. Cada sujeito leva consigo a sua história e de que maneira ele vai conseguir viver com aquilo ali. Então, assim, eu tenho histórias assim, tristes às vezes no começo, mas maravilhosas depois, que é o que me faz dar vontade de continuar trabalhando, que eu tanto amo bebê, foi por isso que eu vim trabalhar com Cristine, e eu adoro criança autista. Outro dia eu vi o teu vídeo brincando com aquele menininho que pega nos teus cabelos, eu disse, nossa, é isso aí, é isso que a gente tem que ir atrás, sabe? Tem que ter prazer. Por que as pessoas dizem assim, por que você não faz os métodos comportamentalistas? Aí eu disse, olha, eu estou fazendo um curso só de neurologia e de estudos do neurodesenvolvimento para me entender, para não ter aquela coisa assim, isso não é psicanálise, eu não quero. Sabe por quê? Porque como cada bebê é único, cada criança é única, não pode existir só um método para todo mundo. Não dá. Perfeito. Né? Todo mundo sabe que não existe o autismo, existem os autismos. Por que é que tem que ser só um método? Cada família vai fazer a sua escolha, cada família vai dizer, isso serve para o meu filho, isso não serve, isso eu gostei dessa profissional, e aí a coisa já anda sozinha quando os pais fazem uma ligação, uma transferência com a gente. O que é que precisa saber, de novo, para ver que seu bebê está bem? Pensa no desconforto. Se tem desconforto no bebê, se tem desconforto em você, você tem que chamar atenção. Tem uma grande mulher autista que se chama Temple Grandin, que ela ficou muito conhecida, ela é autista de alto nível, né? Ela ficou muito conhecida porque ela criou uma máquina na qual o gado passa. A máquina do abraço. Do abraço, né? E num artigo dela, que eu já tinha lido vários livros dela, e achei esse artigo, e ela dizia assim, eu tenho certeza que quando eu era pequenininha, se tivessem... eu bebê, eu tinha uma dificuldade muito grande de suportar, né, o contato. Mas se tivessem feito um esforço, se tivessem conseguido ultrapassar a minha dificuldade, hoje eu teria menos sintomas. Assim, eu acho, assim, a gente aprende muito com o autista adulto, que é capaz de contar as dificuldades que ele viveu, né? Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, porque o bebê não precisa virar um autismo para a gente tomar conta. O que é que foi decidido agora na França, em 2018? Eles fizeram um plano nacional do autismo. Como em todos os CAPs não tem vaga, a gente espera um ano a vaga, eles decidiram o seguinte, o governo francês decidiu o seguinte, nós vamos fazer células de mini diagnósticos. Esperando o diagnóstico, o atendimento já tem que entrar. Então, eles fizeram tipo como a gente chama do Brasil, combo, né?
que você tem um Maravilha. atendimento com a psicomotricista, com a fonoaudióloga, com a psicóloga, com o bebê antes de 3 anos. Esperando o diagnóstico, já se atua. Porque tudo está no Perfeito. fato de começar cedo. Começou cedo. Se ele não é autista, melhor ainda, né? Ele vai ter aquele suporte para melhor se desenvolver. Se ele é autista, ele vai ter, já que a intervenção começou bem cedo, ele vai ter muitos menos sintomas, né? E no caso dos bebês, é tão difícil, né, para a mãe observar esses sinais, ou até mesmo o profissional, né, o pediatra, o pessoal que vai receber essa mãe Olha, de aqui primeira. eu dou formação para os pediatras que trabalham na UPAs, não é isso que chama? Nos centros de saúde Aham. de atenção básica, que trabalham comigo diretamente no CAPS, onde eu trabalho, e nas creches. Eu tenho paixão por creches. Hoje de manhã eu disse assim, acho que eu vou fazer um vídeo Também. sobre a creche. Porque a creche tem um poder clínico de ajudar um bebê quando a creche é bem orientada, quando tem uma psicóloga e tem, sobretudo, uma diretora que aposta no lugar da psicóloga. Ela consegue carregar a equipe e a equipe vai carregar o bebê. Maravilhoso. Né? É que nem aquelas bonequinhas russas. A gente vai fazendo, né, para o pequenininho estar sendo carregado por várias camadas. E eu acho a creche maravilhosa. Então, a gente pode formar os pediatras, a gente pode se reunir com os outros profissionais que trabalham com aquele bebê ou que trabalham diretamente com bebês. Vamos se formar junto. Quais são esses sinais? Tem sinal de alerta? A gente chama outro profissional mais adaptado, ou às vezes profissionais de áreas diferentes, né, para falarem desse bebê. Nós temos várias perguntas aqui, né? Muita gente parabenizando, agradecendo, né, essa aula que você está dando, né? Esse assunto tão importante. Algumas mães dizendo aqui que realmente viram esses sinais, né? E o filho agora já está com 13 anos, mas se tivesse visto antes, né, poderia ter buscado uma ajuda. Né? Aqui a gente ainda está um pouco lento nessa questão, mas a gente já ouve muito sobre a intervenção precoce, sobre esse trabalho com bebês, sobre capacitação para poder verificar o risco de autismo em bebês. Agora, eu gostaria de te perguntar, Lia, se essas pessoas podem entrar em contato com o seu Instagram para fazer essas perguntas diretamente para você, porque é difícil a gente conseguir aqui, né, pegar todas, tem pessoas do Brasil, fora do Brasil, muita gente aqui conosco, né, assistindo, e vocês podem entrar direto no Instagram da Lia, né, que é Lia Batista Psi, e assistir os vídeos, .psi, liabatista.psi, com Y, isso, porque é um presente os seus vídeos, a forma como você fala ali, como você aborda, toda essa abertura, né, essa linguagem assim direta, né, para os pais também, e essa possibilidade de fazer de conversar com outros métodos, né, de conversar com outros profissionais, de estar em rede, fazendo todo esse acolhimento, eu acho fundamental. Mas assim, eu queria que as trabalho. pessoas soubessem, assim, alguém colocou aqui uma coisa, eu não estou trazendo nenhuma novidade, não. Não se iludam, isso já existe há muito tempo. A gente tem no Brasil, por exemplo, eu fui aqui, eu morava no sul da França uma época, e eu fui co-coordenadora da pesquisa da PREO, né? Da Associação PREO, que é os sinais do trabalho da Graziella construiu para poder fazer a formação das pessoas que vão trabalhar com detecção precoce, né? E com as teorias da Marie-Christine, né? Que veio assim, Sim. as raízes foram realmente a Christine que criou. E tem que Sim. depois a Leda, tem a Kupfer, o Jerusalinski, que o pessoal que fez o IRDI, né? O IRD, que é maravilhoso, maravilhoso, que pode ser usado, que é extremamente bem feito, bem trabalhado. Então, no Brasil, tem condições de usar
que a gente chama escalas para observar o bebê, escalas que já tem um projeto de atuação, né? Para trabalhar com o bebê. Não precisa trazer. Aqui tem 10 milhões, aqui é uma coisa de todo dia aparece uma escala diferente. Mas, assim, o que eu acho interessante da escala do PO é porque elas são somente 3 questões. O MCHAT, né, que a gente faz a partir dos 18 meses, é só a partir dos 18. A escala do PREO, a gente faz com 4 meses. 4 meses. O evento nacional do PREO aqui no Rio foi apoiado pelo Mais Vida. Nós estivemos no evento. Foi maravilhoso. Você sabendo, você tendo feito a formação de como trabalhar com esses sinais, para mim eles são... Bom, tá certo, fazem 20 anos que eu faço isso, mas são fáceis. Quando eu explico para um pediatra, eu chamo no consultório um pediatra que trabalha comigo no consultório, eu digo, olha, é assim que acontece, é assim que você vai observar. Você não precisa entender de psicanálise, somente de psicanálise lacaniana, para poder observar. Observou, escuta, recebe aquela coisa daqueles pais primeiro, né? E depois você manda para mim. E aí eles dizem, mas eu não posso mandar logo? Eu digo, não, sabe por quê? Porque você, pediatra, tem uma função, como dizia a doutora Maria Helena Cardoso, que é uma pedopsiquiatra brilhante, uma psicanalista sem igual, ela dizia assim, você tem que acatar, você tem que receber aquilo que a mãe está dizendo. Primeiro. Depois você indica outros profissionais. Maravilha, maravilha. Lia, infelizmente... A gente tem que encerrar, porque a live no Instagram, de repente, termina. E eu queria mais uma vez agradecer a gentileza, né, esse momento tão especial com você, tanto conhecimento, né, passado assim, de maneira tão gentil e tão clara, né? Muito obrigada mais uma vez por você aceitar o nosso convite. Olha, eu que agradeço a paciência de todas as pessoas que ficaram 1 hora ouvindo e queria, sobretudo, parabenizar o teu trabalho. Assim, obrigada. Você é um profissional de mão cheia, que tem uma sensibilidade com as crianças que não... Muitas têm, mas você tem uma sensibilidade especial. Obrigada, obrigada. Vindo de você, nossa... Muito obrigada a todos que ficaram aí nos assistindo também. E a Lia, mais uma vez, um grande beijo. Até a próxima live. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.